Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. E eu saúdo também os irmãos que estão cultuando o Senhor dos seus lares, com a paz do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 12. Capítulo 11, versículo 31. Deus me deu essa palavra um pouquinho antes de eu viajar. O pregador, ele é como um poeta. Ele fica observando tudo para saber o que Deus está falando. E o poeta é assim, qualquer gesto, ele faz uma poesia. Gênesis 11, versículo 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mas as almas que lhe nasceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Versículo 6. E passou Abrão por aquela terra, até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. Versículo 7. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, e tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 10. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Só até aqui. Antes de começar a pregação, eu louvo ao Senhor, vou contar um testemunho. Há uns mais de 2 meses atrás, a irmã Nalva tinha uma casa para ela vender em Pernambuco, e ela comentou comigo. Aí eu falei para ela assim: tem quem compre uma casa lá? Ela falou assim: às vezes pode aparecer alguém, mas ainda não tem nada. Falei: vamos orar. Se Deus quiser que eu vá até lá, o Lúcio vai deixar, Deus vai preparar que a gente vá e vai dar tudo certo. Ela falou: então ora. Eu falei: não, eu não vou orar não. Quem quer vender a casa é você, não sou eu. Aí ela falou assim para mim: tá bom. Passou um mês, conversei com o Lúcio falou para mim assim: vai. Ele nunca fala assim, né? Quer ir, vai. Aí vamos tentar comprar a passagem. A passagem era, a gente ia pegar as milhas que tinha no cartão, a gente não ia gastar com passagem, pelo menos para mim. Aí eu falei assim: eu não posso, eu tenho que andar, vou levar uma das irmãs. E pensei com a Clara, de prontidão, ela falou: eu vou. Fiquei assim, ainda com dó dela, falei: vixe, ela vai deixar a menininha dela, que os grandes a gente fica com dó, mas tenta segurar. Mas a pequena, eu pensei na pequena. E a Clara tentando comprar essa passagem durante um mês e não conseguia.
Até que um dia a Clara conseguiu. E quando começou a chegar perto da... Aí a Nalva pegou o telefone, comprou a passagem. No dia que comprou as nossas passagens, comprou a dela. Ela pegou o telefone e ligou para o norte. Quando ela ligou, falou assim para a vizinha dela: eu comprei a passagem, eu estou indo para aí. Tal dia, dia 5. A vizinha dela falou assim: o rapaz veio aqui hoje saber da casa. Ele quer comprar a casa. Na mesma hora que a Nalva ligou, foi o mesmo dia que o rapaz tinha ido lá. E ainda a gente é assim, a gente age, a gente desconfia conforme a gente faz errado, né? Aí vai a maldade, a maledicência. Eu falei assim: alguma coisa tem errado, Nalva, porque não é possível. Você ligar e falar, vai ver que não estavam vendendo a casa. Nery, foi assim que a mulher me falou. Falei, tá bom. A dona Lurdinha falou desse jeito. Aí a gente foi pro norte. Quando chegou lá, dona Lurdinha falou assim: no dia que a Nalva ligou, foi o dia que o rapaz chegou para comprar a casa. E o pastor nervoso aqui, porque tinha uma dívida grande para pagar, e a gente não sabia como pagar. Chegou na terça-feira, antes de viajar, ele falou assim: o que a gente vai fazer? A gente está devendo muito. Foram compradas as câmeras, a gente não sabe como fazer. Eu falei assim: olha, eu também não sei. Mas eu estou indo viajar. E a Nalva falou que se vender a casa, que ela ia dizimar. Aí ele falou assim: vamos ver o que Deus vai fazer. Aí minha irmã falou para ele: qualquer coisa a gente cancela o cartão e parcela a dívida e vê como que vai fazer. Ele falou: está repreendido isso em nome de Jesus. E eu fui. Quando chegou lá, no dia certo, o rapaz apareceu, comprou a casa. E no outro dia a Nalva estava no banco depositando o dízimo, que foi o dízimo para pagar as contas da igreja. Há 3 meses atrás, Deus já sabia que nós iríamos passar por necessidade. Há 3 meses atrás, Ele colocou no coração do pastor Felipe que tinha que comprar essas câmeras. Há 3 meses atrás, Ele já sabia o que Ele ia fazer. No dia que Ele marcou nossa viagem, foi o mesmo dia que Ele falou assim: olha, já mandou o comprador lá. E no dia que nós chegamos, já estava tudo certo, porque no dia 10 era o dia de mandar o dinheiro de volta. Quem entende o trabalhar de Deus? Ninguém entende. Não tinha de onde tirar. Mas Deus já tinha o reservatório dele. Como quando o pastor fala, ele vai falar 10 vezes, 100 vezes, até Jesus voltar. Que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não tem o nome do SPC. Deus não é caloteiro. Então, se é para a obra dele, ele sabe. Ele conhece a sinceridade do coração. Ele vai honrar. Vamos entrar na palavra do Senhor. Estava em casa e o meu sogro, ele chega lá e começa a falar da palavra. E aí ele deitou no sofá e ele falou assim para mim. Eu falei: seu Zé, o pastor de teologia deu um trabalho difícil, esse negócio aí de ficar andando geografia bíblica, é muito ruim, eu não gosto disso. Aí ele falou: só que Deus, todo lugar que Abraão pisou, foi o lugar que Deus deu para Abraão. Falei: epa, Deus já começou a falar. E aí eu lembrei que um dia eu tinha chegado na casa da Kátia, numa casa que ela morava, lá no Jardim Paraná. Estava orando por ela, eu sentei e falei assim: Kátia, um dia eu ainda vou em Minas. Vou lá onde você mora. Eu tenho medo das coisas que eu falo, porque parece que o negócio acontece mesmo. Aí a Kátia passou, foi quando a gente orando por ela, a libertação dela, ficou grávida. E eu falei: eu vou para lá, porque essa menina, não sei o que vai acontecer com ela. Foi o evangelista Sidney e o Gabrielzinho.
O missionário Gabriel. E aí a gente foi, e foi uma bênção lá. Eu lembro que teve uma hora que eles me chamaram para ir numa reunião onde era uma missa. Falei, vou pra missa, né? Para quem está assistindo, ou quem ficar aqui, não se escandaliza não. Porque nós temos que pregar a palavra do Senhor. Porque através da palavra do Senhor que os olhos deles serão abertos. E tudo escuro, era uma escuridão total. Eu não estou fugindo da palavra não, é porque o Espírito Santo está me levando para isso. Aí era tudo escuro, um breu. Eu com o Sidney do meu lado. A mãe da Kátia falou, vamos ali naquele lugar, é uma missa, quando você chegar lá, você vai ver como que é. A gente foi. Gente, você não enxergava nada no caminho. Quando chegou lá, o rapaz estava dirigindo a missa, falou para mim assim, você vai trazer a palavra. Eu falei, agora é pronto. O que eu falar aqui, eles vão me bater, no escuro ninguém vai ver, e o negócio ficou feio pro meu lado. Não confiava no Sidney, falei assim, o Sidney não dá nem para me defender. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? Aí eu peguei aquela palavra, aquele livrinho da missa, aquele folheto, e peguei e estava logo em João 8. E eu comecei a pregar. Umas pessoas retorciam, e eu na palavra, retorcei do nariz e falava assim que tudo tinha que ser em nome de Jesus. E ali eu pregando. E já, sabe quando você prega com medo de alguém vir pra cima de você? Que já tinha acontecido isso uns dias antes comigo. E aí eu fiquei pregando assim, eu falei, mas vou embora. E fui. Aí eu vi um homem, de onde eu estava, eu vi um homem lá dentro, o homem fazia assim, abaixava e levantava. Aí eu falei assim, Jesus, esse homem agora vai vir para cima de mim. Ele deve estar com alguma coisa ruim, não é possível. O homem, ele não estava na mesma sala que eu estava. E ele abaixava e levantava. Aí o homem veio. Eu terminei de pregar, o homem falou assim, vocês não vão falar nada. Eu falei, agora, que o couro vai comer. Vocês não vão falar nada. Eu falei, aí aplaude, porque Deus falou neste lugar. E o homem estava embriagado. Naquela hora eu falei assim, Jesus, o que é isso? E eles começaram a aplaudir. Eu saí de lá e o homem estava embriagado. Aí eu falei assim, glória a Deus. O Sidney não pode me defender, mas o Senhor estava aqui para me defender. E nós saímos dali. E nós começamos onde a gente chegava, a gente orava. Deus revelava para o dono da casa. A gente fazia uma coisa e Deus já tinha revelado para o dono da casa que não era cristão o que ia acontecer. E foi uma bênção. E aí, quando o meu sogro falou isso, eu lembrei de Minas. E aí lembrei que eu estava indo viajar para Pernambuco. O que o Senhor ministrou no meu coração foi assim. O lugar que você pisar é o lugar que eu tenho dado por herança. Eu falei, Senhor, então vou andar muito. E aí eu falei assim, não foi à toa que o pastor já deu esse trabalho de geografia. E quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para Arã, ali começou a peregrinação dele. E Deus, ele falou assim, olha, Abraão, eu vou te dar toda essa terra. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 5, está escrito assim, que Deus, quando Estevão estava pregando, ele falou, Deus não deu o espaço de um pé, mas prometeu que daria posse da terra. E depois daria para a descendência. Aí vocês estão falando aí, quem é Abraão? Sou eu? Quem é Abraão? É meu irmão do lado? Abraão hoje é todo mundo que acredita que onde ele colocar a planta dos pés dele é posse do Senhor Jesus.
tomei posse, eu coloquei meus pés, eu entrei numa casa e comecei a falar do amor de Jesus. A pessoa já vai com medo e ela chega num lugar já com medo. Como que eu vou falar de Jesus neste lugar? Eu coloquei o pé. Essa terra é terra santa, é do Senhor Jesus, eu já tomei posse. Um dia o pastor Felipe estava aqui e a gente ia orar pelas pessoas em libertação e tinha uma mulher muito difícil, chamada Cláudia. E toda vez que ele falava, vamos lá, o Sidney falava, vamos lá, eu tinha vontade de bater neles, porque era muita luta. Misericórdia. Vocês terem ideia, a mulher entrava aqui, na igreja, 10h30 ela saía da igreja sem saber que ela estava na igreja. E aí, a gente ia, essa mulher já tinha preparado um dia, ela tinha preparado o veneno para matar as crianças dela. E a gente lá. E o pastor Felipe sempre lá. E eu falava para ele assim, um dia eu falei para ele, você não tem medo? Ele falou para mim, quem tem que ter medo são os demônios. Porque na presença do Senhor eles tremem de medo. Eles sabem que o Senhor Jesus está chegando. Eles sabem que aquela terra já é de Jesus. Então quem tem que tremer é Ele, não sou eu. Que eu jejuava, eu orava. Não que eu não jejue, né? Eu jejuava, eu orava demais. Eu ficava morrendo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Um certo dia, a mulher estava manifestada e ela veio. Ela falou assim... Não parecia que estava manifestada. Ela falou assim, eu vou ali, vou no quarto. A casa dela era 2 cômodos, super apertados. Quando ela falou, eu vou no quarto, ela colocou a mão dentro do armário, puxou uma faca. Aí o Sidney foi, segurou a porta do armário, prensou a mão dela, pegou um pano e quebrou a faca. Na mão dela, ela ficou com o cabo e o Sidney com a lâmina na mão. Para vocês terem ideia como era difícil orar neste lugar. Como era difícil entrar neste lugar. Teve irmão que foi com a gente e nunca mais voltou. Nunca mais andou comigo. É melhor dizer. Nunca mais quis nem... Antes, qualquer oração, eu vou com você, Mary. Nunca mais andou comigo depois dessa experiência. Porque sabe o que é ensinado aí fora? Primeiro você tem que se buscar. Primeiro você tem que estar preparado, melhor, ter preparado para evangelizar, para orar, para expulsar demônio. Tem tanta gente que está se preparando ainda, 30 anos se preparando e ainda não está preparado para expulsar demônio. Sabe qual é a nossa preparação? É o dia que a gente aceita o Senhor Jesus, coloca a nossa vestimenta e fala assim, eu vou. É nessa hora que você fala, agora eu vou tomar posse dentro da minha casa. Eu vou tomar posse dessa terra. Eu vou brigar pela minha família. Eu vou orar pela minha família. Aí depois você vai para dentro da igreja. Agora eu vou orar pelas pessoas que estão na igreja. Eu vou tomar posse dessa terra. E depois você vai para a rua. Quando você chega, você tem certeza que a palavra que está saindo da tua boca, ela é viva e eficaz e ela vai trazer vida para aquela alma. Não é sua palavra, mas é a palavra do Senhor. E quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão falou assim, Senhor, eu estou indo, eu vou. Sai, Abraão, saiu. E quando ele saiu, ele tomou posse daquela terra. E Deus falou assim para Abraão, Gênesis 15, 18. Eu vou dar tudo para você. Desde o Egito até o grande Eufrates. E eu sentada aqui, pensando, desde o Egito, terra de Canaã, e agora desde o Egito. Aí mostra que Abraão teve medo e teve fome, medo da fome. E quando ele teve medo da fome, ele desceu ao Egito. Às vezes, Deus permite que algumas pessoas descem ao Egito, com medo de alguma situação. Lá elas podem pecar, lá elas podem mentir, como Abraão fez, fazer alguma coisa errada. Mas lá, ela também vai tomar posse daquelas pessoas que estão no Egito. Como assim?
Por que nós não entendemos quando uma pessoa sai da igreja e vai para a prostituição? Porque às vezes nós não temos coragem de evangelizar uma pessoa na prostituição. E Deus permite que um de nós vai e vê como que é lá. E sabe o que eles falam, sabe o que eles pensam. E depois você fala assim, agora você sabe como chegar lá e falar com eles. Às vezes Deus permite que um de nós vai para a cadeia. Porque lá vocês vão saber como que sente. Vocês vão saber como que é. E vocês vão saber como falar com um deles. Então ele estava tomando posse. Chega uma hora que nós começamos a tomar posse. O tema que eu daria para essa pregação seria: eu tomo posse. Eu tomo posse da terra que Deus me deu. Eu tomo posse de onde o Senhor mandou eu ir. Eu tomo posse daquela alma que o Senhor mandou pregar. Eu tomo posse. É tirar o será, tirar o talvez. Lembrei de um rapaz chamado Eleazar. 2 Samuel 23. Diz que ele estava na peleja. Ele pegou a espada dele e ficou lutando. Todo mundo correu. Quantas vezes você está lutando e as pessoas estão falando para você, não tem mais jeito, só você está com a espada na mão. Mas ele não largou a espada da mão e a espada ficou pregada na mão dele. Quando o povo voltou, só foi para pegar as bênçãos, o despojo. Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir lutar, eu não consigo sozinho. Mas ele tomou posse daquele despojo. Ele tomou posse daquela situação. E ele falou, eu não vou largar a espada da minha mão. E a espada ficou pregada na mão dele. Outro jovem chamado Samar. Era um pedaço de terra. Quando a Bíblia fala muita terra. Um pedaço de terra, um pedaço de terra. Quem é que briga por causa de um pedaço de terra? Ninguém. E era um campo de lentilhas. Ele se pôs no meio do pedaço de terra. Naquele campo de lentilhas. E ele, naquele dia, ele defendeu o campo de lentilha. Ele tomou posse. Às vezes, algo que a gente não dá valor, nós paramos. Eu não gosto quando alguém chega e fala assim, fulano não quer saber mais. Ele não quer saber de Jesus. Eu cansei. Jesus Cristo não desiste de você. Jesus Cristo não desiste de uma alma. Então nós não podemos nos cansar. Outra pessoa que acreditou no que Deus tinha falado foi Caleb. Caleb, ele fez calar o povo em Números 14, 30. Falou, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu vou possuir aquilo que Deus me deu. E certamente eu vou prevalecer contra os inimigos que estão aí. Sabe o que é para prevalecer? Você vai contra. Você já se levantou para ir contra a situação, contra aquilo que parece que não tem mais jeito. Será que nós aceitamos o que o Senhor tem para nós? Será que nós podemos falar assim, Senhor, hoje tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Abraão, quando entregou o filho dele, ele falou, posso passar por todas essas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sabia que eu tinha que tomar posse. Cada pessoa que eu falei de Jesus, que nós falamos de Jesus naquele lugar, era como se eu estivesse ministrando já na vida dela. Aqui está uma intercessora, aqui está uma missionária, aqui está uma pregadora da palavra do Senhor, porque o Senhor me falou para tomar posse da terra. Quando eu vou explicar a palavra para as pessoas, eu vou explicando na certeza que elas vão ser libertas e que elas vão evangelizar outras pessoas. A pessoa que me evangelizou, ele falou só essa palavra na minha dificuldade.
Tudo posso naquele que me fortalece. Fala desse jeito. E eu, como cega, como leiga, eu falava: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando chegou o dia eu falei: mas é quem é que me fortalece? Aí Deus falou: você pode passar pelo câncer, porque eu estou com você. Você pode passar pelo problema do coração, porque eu estou com você. Você pode passar por tudo isso, porque agora eu estou com você. Aí eu entendi: tudo posso naquele que me fortalece. Toma posse hoje da terra. Toma posse, a terra é tua vida. Toma posse da terra. Fala para o adversário da tua alma: você não pode contra a minha vida, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor Jesus que me deu a ressurreição. Eu estou tomando posse agora pela minha vida. Eu estou tomando posse pela minha casa. Não chegar e falar assim: eu não quero mais, eu não aguento mais. Renova tuas forças nessa noite e fala desse jeito: tudo posso naquele que me fortalece. Tomo posse. Eu vou tomar posse da minha herança. A minha herança, aquilo que Deus deu, Ele falou assim: é seu. Ele falou: é seu. Então o adversário não pode roubar. É meu. É o meu ministério, é a minha vida. O que é meu, eu entrego para quem me ama. Se é a tua vida, eu estou entregando minha vida para Jesus. Você que está aqui hoje, que fala assim: Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu estou entregando o meu querer para o Senhor. Eu estou entregando minhas dúvidas. Eu estou entregando minhas incertezas. E agora eu estou entregando meu medo. Porque agora onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que é seu. Eu tomei posse. Às vezes a pessoa tem medo até de fazer uma entrevista. E quando ela chega, ela já chega com medo. Toma posse quando você vai fazer uma entrevista. Fala: esse emprego é meu. Um dia falaram para uma pessoa: você vai casar. Ela já tomou posse. Chegou: eu vou casar. Falaram: mas como que você vai casar se nem namorado você tem? Eu vou casar porque ele prometeu. Então ele falou que eu vou casar, eu vou casar. Se falou que você vai ter um filho e você não pode ter, eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Mesmo que pareça que não tenha jeito, toma posse da terra. Não entrega aquilo que é teu para o adversário. Deus já entregou nas tuas mãos. Gênesis 22:16, para encerrar. Deus fala assim: eu juro por mim mesmo, porquanto não negaste o teu filho. Hebreus 6:13. Deus jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior que ele para ele jurar. Então, o Senhor jurou por ele mesmo. Aquilo que ele falou que é nosso vai ser. No dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, no dia daquela... O adversário tentar colocar uma dúvida, você vai pegar, vai vir aqui na frente, na hora que você estiver orando, louvando, você vai falar assim: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Toma posse de tudo que o Senhor falou para você. Amém? Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus.